Boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez pela Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Hoje, estreia do programa Pense Digital com o Dr. Júnior Silva, professor Dr. Júnior Silva, meu amigo de longa data. Dr. Júnior Silva já entrou. Vamos convidá-lo. Silva. Doutor Júnior Silva. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Bom te ver de novo, né? Um tempinho que a Bom gente... te ver, meu amigo. Muito bom te ver. Olha o professor Gilberto Arcari, nosso amigo, entrando aí online Pô, também. São Paulino, gente boa. Saudade dele. Pois é, né? Tem isso em comum contigo. Olha o Charles Mello entrou aí também. Charlie, é. Charlie é um irmãozinho. Então. Tá. E aí, Júnior Silva, como está a linda Balneário e a linda Itajaí? Olha, tá bem mais corrido do que eu gostaria que fosse, porque é uma região tão bonita e eu fico aqui dentro da Aham, minha clínica aqui o dia inteiro, praticamente. aham, que Vida de bom, né? Que dentista, bom. né? O professor Bratieri falava, né, que dentista que produz é dentista bunda no mocho, né? Fica trabalhando. Para quem não conhece o Dr. Júnior Silva, ele é especialista, mestre e doutor em dentística pela Universidade Federal de Santa Catarina. E também teve uma passagem durante o seu doutorado, fez doutorado de sanduíche pela Maximilian Ludwig Universität, lá de Munique, Quase. e onde ele. Quase isso, né? É Ludwig Maximilians. Muito Isso, bem. Ludwig Maximilian Universität, Isso aí. lá em Munique, uma faculdade maravilhosa lá da Alemanha, onde ele teve a oportunidade também de estudar com o professor Daniel Edelhoff. E E o Júnior, acima de tudo, é um amigo meu de longa data. Eu conheço o Júnior desde a época da especialização em dentística. Lá se vão quantos anos, 2006. Júnior? 2015 2006. 2006. anos, então. É, eu Então faz 15 anos. cheguei em Faz 15 Floripa em anos. 2005 para 2006 e quando nos conhecemos lá. É, e daí muitos amigos em comum. Tive o privilégio de conhecer a sua mãe, uma pessoa fantástica É. também. Uhum. O nosso amigo Nicolas, lá da Nico. Suíça, que Aham. também é nosso amigo em comum, que tu que me apresentou. E É, Fábio, E você é uma das nós, poucas amizades que eu construí depois da minha infância, né? Porque é difícil você ter amigo de verdade depois da infância, né? E tu é um hum. deles. Ah, que legal saber disso. Não sabia, não. Que legal, que legal. E o Júnior, o Dr. Júnior Silva, ele guarda uma coisa em comum comigo. Nós somos apaixonados por tecnologia, apaixonados por tecnologia voltada à saúde, voltada à odontologia, voltada à qualidade de vida das pessoas, né? E hoje a gente está aqui para a estreia do programa Pense Digital, idealizado por ele. Vai ser um programa que mensalmente ele vai trazer convidados. Hoje estou aqui apresentando ele para a Sociedade Brasileira de em nome da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, ao nosso público. E, Júnior, a casa é tua. Você fique à vontade. Eu queria que tu contasse um pouquinho do início da tua experiência com odontologia digital, como é que foi, há quantos anos. Me conta aí um É, pouquinho para o nosso público. você falou ali que eu sou apaixonado por tecnologia. Na verdade, eu sou apaixonado pela simplicidade que a tecnologia traz. Que legal. Porque, por, porque eu não sou viciado em descobrir como é que funciona o software. Eu não tenho essa vibe.
mas eu procuro usar a odontologia digital como um veículo para eu conseguir os meus objetivos clínicos rapidamente. E quando eu comecei a estudar sobre odontologia digital em 2009, um ano antes de ir para a Alemanha para fazer o doutorado. Então tem 12 anos, né? Quando eu cheguei na Alemanha, algumas pesquisas estavam em andamento, como trabalhos novos com PMMA da época, impressão de modelo da época, que não funcionava. E hoje a gente tem essa tecnologia fácil, né? Fácil aqui. Claro, demorou 11 anos para estar aqui no Brasil, mas hoje houve uma democratização muito grande da tecnologia digital e os processos estão mais rápidos, mais precisos. Então, basicamente, tu começou a namorar essa história de odontologia digital em 2009, né? É, E aí, lá na Alemanha, você fez o doutorado sanduíche, ou seja, fez a parte prática experimental do teu doutorado na Alemanha, certo? certo. E você pesquisou sobre o que na época lá no doutorado? Eu fiz algumas pesquisas lá, mas principalmente a da minha tese de doutorado foi sobre precisão de adaptação marginal e interna em pontes de zircônia usinadas via molde convencional com poliéter e o outro grupo via escaneamento digital com o sistema da época, que era o Lava COS da 3M, que nem chegou a vir para o Brasil e ele também não existe mais. E eu avaliei a precisão de adaptação, né? A distância entre o término do preparo e o término da restauração. Então, lá eles desenvolveram tecnologia para mapear todo o caminho que se faz desde a margem até o chanfro, a parede axial, a parede Ou seja, oclusal. toda a adaptação interna mesmo da peça, né? Isso, exatamente. Depois eu vou mostrar aqui na aula como é que eu fiz isso. Joia. E então eu avaliei essa precisão de adaptação e os resultados foram conclusivos que ambos os fluxos de trabalho, digital e convencional, produziam margens clinicamente adequadas. No entanto, o digital produziu uma margem ainda mais adaptada. E essa realidade a gente vê no dia a dia clínico, né? Quando eu mando fazer um lei, uma coroa, enfim, claro que depende muito de como o dentista faz seus preparos, já pensando na odontologia digital, mas a precisão de adaptação clínica é fantástica quando um bom laboratório que trabalha com odontologia digital faz. Então, é inconcebível, por exemplo, em restaurações posteriores, a gente pensar em técnica de injeção somente. Pelo menos Sim. as ceras deve ser fresada, porque a precisão é muito grande. A E gente aí, tem conversado com vários colegas, tanto técnicos como dentistas, que têm adotado, os laboratórios têm adotado essa técnica de fresar a cera ou o acrílico, né? Para daí injetar, melhora muito a qualidade das restaurações, né? melhora porque tanto PMMA, materiais mais macios, e a cera super macio, é possível usinar em espessuras muito finas. Isso permite uma abordagem altamente conservadora e sem desgaste em alguns casos, né? Então, quem domina a técnica de preparo para lentes de contato sem desgaste, que são as facetas não invasivas, a odontologia digital antes era um empecilho, hoje é uma vantagem fazer via usinagem, né? Então, ainda tem possibilidades futuras de impressão de padrões de cera para injetar, mas via de regra se faz usinados todos. Show. Eu tenho, não só por ser teu amigo, mas por gostar mesmo do modo como você trabalha, eu acredito que você consegue mostrar de uma maneira assim muito clara que você sistematiza, organiza e faz as coisas seguindo um protocolo. E eu acompanho isso no teu Instagram. Eu acho assim, que tu faz as coisas de uma maneira muito, muito didática, vamos dizer assim, né? Mesmo quando demonstra que está ensinando ou compartilhando as coisas para os pacientes, ainda assim nós, como profissionais, vendo suas postagens, podemos perceber isso.
Então eu queria que tu falasse um pouquinho aqui para o público que está assistindo a gente, Sim. como é que tu vê essa questão dos preparos? Tu aborda muito assim a questão de quando preparar para faceta, quando fazer faceta estendida, quando é melhor fazer coroa. O que que tu leva em consideração? O que que tu poderia mostrar para a gente aí em relação a isso nessa tua filosofia de trabalho? Sim, dos temas que eu estudei bastante, além da odontologia digital, durante meu doutorado, foi desgaste dental, químico e mecânico, né, Tufware, e também como e quando preparar o tecido dental remanescente para receber restaurações adequadas. Porque era uma dúvida minha clínica, 10 anos atrás, quando eu comecei a escrever sobre isso, quando é que até onde eu deveria levar a margem do preparo? Quando fazer uma faceta tradicional? E aí eu fui estudando sobre o caso, publiquei alguns artigos que eu posso disponibilizar. E essa conduta que eu tive científica de escrever, eu aplico 100% da minha prática clínica. Então, na minha aula, eu tenho um curso, hands-on, que eu dou para os dentistas, só sobre preparos modernos na reabilitação do sorriso. Envolvendo facetas não invasivas, são as lentes de contato, existe um condicionamento dental para isso, é sem preparo, mas tem um condicionamento específico. Facetas tradicionais, aquelas preconizadas por Calamy e Rony em 83, que preconiza a redução axial de 0,5 milímetros, no máximo na cervical, 0,5 milímetros também no terço médio, e 0,5 milímetros na incisal. Então, essa é a clássica indicação de facetas. Redução mínima do esmalte, no máximo 0,5 milímetros, levando a margem até o ponto vestibular ao ponto de contato. Isso é uma faceta tradicional. Mas a situação clínica, principalmente nós que trabalhamos com odontologia restauradora, é de receber pacientes de 40, 35, 40, 50 anos que passaram por odontologia altamente restauradora, um ciclo restaurador repetitivo, né? Cunhado pelo Richard Elderton, lá no livro do professor Guartieri, lá na odontologia Fundamentos e Possibilidades, né? É o capítulo 3, eu acho. E ele fala sobre o ciclo restaurador repetitivo, e nós, na nossa prática clínica aqui, eu vejo muito dentes com indicação de restaurações erradas, resinas onde deveriam ser porcelanas. E, por exemplo, em um paciente que tem um classe 3, classe 4 nos dentes anteriores, deseja fazer uma reabilitação com lente de contato, com gramados cerâmicos, eu tinha uma dúvida: será que eu faço o preparo tradicional, como preconizado pelo Calamy e Rony, os tradicionais lá de 83, mas usando a restauração como base do meu preparo? Ou eu tenho que tirar essa restauração, refazer a restauração, até onde leva a margem? Então eu estudei bastante sobre isso e desenvolvi alguns critérios, né, que eu chamo de PDC: paciente, dente e cerâmica. Então, esses são os três que eu vou mostrar um pouquinho. A observação que, como nem tudo é odontologia, a esposa do Dr. Júnior acaba de entrar e fazer uma declaração de amor aí para ele, né? Alguém tem que elogiar, né? Obrigado, amor. Então você falou em paciente, dente e cerâmica, é isso que você falou? Isso. Legal. Deixa eu só. Eu quero mostrar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto tu procura. Tu hoje Sim. encontra, na tua prática clínica, mais resinas onde era para ser cerâmica ou cerâmica onde era para ser resina? Resina onde deveria ser cerâmica. Isso é Ah, disparado. E é muito comum encontrar molares, premolares que tinham amálgama MOD, e hoje tem um resinoma, que o professor Bachar sempre falava, MOD, infiltrando, porque a contração de polimerização da resina impede que ela seja aplicada em cavidades grandes, somente médias e ou pequenas. seja, aquele princípio de um terço da distância intercuspídea foi para o espaço e esquece, né? Isso sem falar Ninguém. que a imensa maioria dessas restaurações são feitas sem isolamento absoluto, né? Então é muito comum elas estarem infiltradas, e quando um dentista usa um volume inadequado de resina, muitas vezes, no momento
polimerização do compósito, há um destacamento do próprio compósito da margem. Então ela começa a falhar no mesmo dia A que é infiltração feito. já começa no dia, né? Já Uhum. começa no dia. Hoje eu recebi uma paciente que eu mostrei o plano de tratamento para ela. Falou, olha, está infiltrado que eu tenho que levantar sua dimensão vertical, vou aproveitar e trocar essa restauração e levantar. Ah, mas eu fiz tem 4 meses. Já, mas era uma resina onde deveria ser porcelana e com a margem toda abalada. Então é bem comum isso. Uhum. Falando em margem, Mostra pra gente aí. eu vou mostrar aqui um trecho da minha aula, ver se fica legal mostrar aqui, peraí. Eu nem sei, agora eu sei. Então assim, ó, o CAD/CAM, que é a odontologia digital, né, que é a sigla para desenho assistido pelo computador e manufatura assistida pelo computador, veio para Uhum. trazer fluxos de trabalho mais precisos, mais rápidos, né, mais automatizados, mas principalmente para melhorar a adaptação. Então, a adaptação ela é o grau de proximidade de preparo e restauração. Né? Está no glossário de odontologia, lá em 82, que eles definiram isso. E, como eu falei, o meu trabalho, ele avaliou a precisão de adaptação. Vamos botar o dedo aqui, ó, na margem, no chanfro, na parede axial, parede oclusal, então do outro lado. Então, eu não quero ficar dando aula aqui, mas inclusive está até desconfigurado ali minha aula nesse computador. Mas eu quero mostrar alguns espécimes da minha pesquisa. Então, é possível ver Show. aqui uma réplica em silicone de adição, visto da Ivoclar. Aqui, onde está meu dedo, é avaliada a distância, né, da adaptação marginal, que é o que clinicamente importa mais, mas também eu consegui avaliar todo o preparo, né? Porque quando há uma diferença grande de adaptação, por exemplo, umas áreas mais desadaptadas que outras, pode gerar um estresse residual por causa do volume heterogêneo de cimento. Esse estresse residual pode levar a trincas de porcelana, principalmente aquelas polilíticas, né? Então a adaptação marginal ela é importante. Depois desses espécimes marcados e realizados, eu levei para o microscópio e aqui eu vou aproximar. O microscópio ele traça linhas de um lado ao outro. Então, Sim. por dente tinham 6.000 linhas por dente. Uau. E aí a média vinha disso. A média dividida em setores: adaptação marginal, chanfro, axial, oclusal, né? Não tá chato isso aqui não, né? Não, meu amigo, não. Isso é bom para a gente, para as pessoas entenderem clinicamente a aplicação de uma pesquisa, né? Ah, sim. E a conclusão do trabalho é que ambos os fluxos de trabalho, o convencional e o digital, apresentam valores de adaptação clinicamente aceitáveis. Mas o digital ainda é um pouco melhor, a gente sente na clínica, principalmente hoje em dia. Essa pesquisa tem 11 anos já também, né? Aham. Então, deixa eu mostrar aqui os critérios de indicação de preparo. Então, eu PDC? vou PDC, eu vou rapidamente aqui mostrar umas coisas. Sim. Se tiver chato, me interrompa, tá, Fábio? Então, Pelo assim, amor ó, de Deus, meu amigo. todo dentista, ele que é reabilitador, ele passa por alguns problemas internos, os conflitos internos, né? Como chegar do ponto A ao B, né? Então, do ponto A ao B, a gente encara diferentes desafios, né? Mas um desafio, ele me chamou muita atenção, que foi quando eu comecei há 11 anos atrás a estudar sobre tipos de preparos, que é quando e como preparar, vou até botar o título aqui, preparar os dentes para receber restaurações adesivas de porcelana. Foi bem na Uhum. época, uns 5 anos depois, que o professor Pascal Mãe lançou aquele livro clássico sobre restaurações adesivas de porcelana, mas eu continuei tendo dúvidas clínicas. Então, o meu curso e muitos tanto minha palestra quanto meu curso e algumas coisas que eu escrevo, estão associados ao dilema do preparo, que é o que todo dentista passa. O como preparar. Né? E eu falo sobre estratégias digitais tradicionais.
Deixa Sim. eu passar aqui. Meu amigo João Palmieri. Aí sim, é de respeito, hein? Então, assim, todo dentista tem que passar por um conflito interno. Esse conflito interno sempre deve gerar um equilíbrio nas decisões. E alguns fatores devem ser levados em consideração. Primeiro, a gente tem que obedecer o princípio hipocrático da medicina, que prima na nossa série, né? Primeiro, não fazer mal. Então, quando o dentista levanta uma ponta diamantada, 450 RPM, para desgastar um órgão, um dente, ele tem que ter absoluta certeza do que ele está fazendo para não fazer mal ao paciente. O tratamento tem que ser benéfico ao paciente, né? Parece óbvio, mas é algo que eu vejo na minha prática clínica negligenciado totalmente. O paciente tem necessidade estética ou funcional? Muitas vezes o paciente tem desgaste dental, os dentes anteriores estão desgastados, o paciente tem uma queixa estética, mas tem dor de cabeça, tem problemas oclusais e chega aqui com problema estético. Mas ele precisa às vezes, de um levantamento de mordida, de reestabelecimento do tamanho do dente correto para que as guias protusivas e, enfim, lateralidade sejam feitas. E aí o paciente ele tem uma, uma necessidade funcional aliada à necessidade estética. E esse é o lugar mais confortável do dentista, quando o paciente precisa de dentes maiores para restabelecer a função e, consequentemente, vem a estética. Quando isso está definido, a gente tem que pensar se vai preparar ou não preparar e, obviamente, que tipo de preparo eu vou fazer, né? Então, alguns autores já apontaram que há um uso indiscriminado das facetas de porcelana, né? O Friedman, que é um autor americano, ele disse que ele frisou, né, que as restaurações de porcelana foram o tipo de restauração prêmio do século XX. Mas o século XXI está mostrando uma tendência de distúrbio dessa reputação das facetas de porcelana, porque há um uso indiscriminado das porcelanas, né? Como é fácil colar, tudo cola, não por muito tempo, quando colado errado, né? Hoje todo mundo está fazendo sem as habilidades corretas e o conhecimento. Então eu mostro um caso aqui de uma paciente minha, que ela chegou assim, com um sorriso totalmente envelhecido, triste, chorando, porque ela tinha acabado de fazer esse tratamento há alguns meses também, mas ela se sentia uma velha, e além disso, ela sentia, enfim, mau cheiro na boca, inflamação. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só, como foi a situação inicial que eu cheguei, que eu me deparei, né? A beleza da porcelana nem se fala, mas há um sobrecontorno exagerado. E quando eu comecei a remover as porcelanas, que ela foi para o tratamento visando lentes de contato sem desgaste, e foi vendido isso para ela, e eu fiz a medição aqui com a sonda milimetrada, a profundidade axial chegou a 2,5 milímetros. Ou seja, tudo na dentina. E é por isso que tem sensibilidade, por isso que essas restaurações não iriam ficar coladas muito tempo, porque a camada híbrida ela hidrolisa ao longo do tempo. Então, essa aqui é depois da reabilitação, com um sorriso mais natural, mas ela está mutilada. Ela está com desgastes severos, né, nos dentes. E quando se faz preparo de dentina, já está errado para abordagem com facete de porcelana. Bom, então eu vou mostrar aqui rapidamente os critérios, né? Aham. Tá, aqui, ó. Então, Tá um pouquinho fora da tela. Agora tá na tela. Uhum. fatores a considerar a cada abordagem restauradora, né? O que eu tenho que levar em conta? Tu botou a mão em cima do. Não? Tá tudo Não, certo? não, tá tudo aqui. Tudo aqui. Tá. Então, tem esses 3 critérios: paciente, dente, cerâmica, PDC. Quais são os fatores relacionados ao paciente? Primeiro, temos que ver se o paciente se encontra com risco de cárie. Nenhuma
restauração adesiva, não adesiva, indireta ou direta, vai funcionar em paciente com risco de cárie, como esse paciente. Existe uma pesquisa mostrando isso, que as facetas de porcelana duram menos em pacientes com atividade de cárie alta. Isso é fundamental. A idade importa. Um paciente idoso, ele leva consigo algumas considerações, algumas sequelas assim do envelhecimento. Primeiro, tem mais desgaste dental, tem menos estrutura dental. Então, para o idoso, a gente vai estar mais inclinado a fazer coroas do que facetas, a não ser que ele tenha alguns critérios, principalmente relacionados ao tecido dental remanescente. Tem doença periodontal, que exibe a dentina cervical, e a dentina cervical ela é um problema. Se a gente olhar, tem um trabalho do Atsu, 2005, que eles mediram em pacientes jovens de 30 a no máximo 50 anos, o terço cervical aqui tinha no máximo 0,5 milímetro. E por isso que Calamy e Horne, os precursores das facetas, indicavam uma redução axial de 0,5, porque a adesão correta é só no esmalte. A adesão na dentina não funciona a longo prazo, principalmente para faceta. Tudo bem? Sim, tá me ouvindo bem? Tô. Então, assim, Jóia. Uhum. o outro critério que é muito importante avaliar, esse talvez seja o mais importante, é a qualidade e quantidade de tecido dental remanescente. Essa quantidade e qualidade do tecido dental remanescente modula a nossa tomada de decisão entre facetas, facetas estendidas, lentes de contato ou coroas. Então, primeiro você tem que avaliar a viabilidade de esmalte. Quando os preparos têm até 80% da sua superfície em esmalte, facetas são altamente indicadas. Mesmo que aquele 20% na cervical seja uma faixa em dentina, é possível fazer, obviamente, uma faceta. Quando essa taxa de 80% abaixo para 70, 60, 50, ou seja, metade, um pouquinho mais da metade só está em esmalte, as facetas já são um pouco fragilizadas nesse caso. Então, claro que a gente não vai preparar muito os dentes para ter retenção, mas é de levar em consideração que a adesão na dentina ela não é ainda super confiável. Obviamente, temos que avaliar se o dente ele tem tratamento de canal. Se ele tem tratamento de canal com ou sem férola aqui, por exemplo, nesse caso, obviamente é um preparo para coroa. Mas várias pesquisas já mostram o seguinte, que preparos para coroas em dentes com tratamento endodôntico duram mais, os dentes duram mais com coroas do que com facetas. O único caso que eu indicaria uma faceta num dente com canal é aquele caso que o canal foi super bem feito, não tem restauração classe 3, classe 4, a campo par está preservada, tem estrutura de dentina, como esse dente 21 aqui. Ele é um escurecido por causa do canal, mas ele tem esmalte. Aqui nessa faixa cervical não tem esmalte, mas ainda assim eu indiquei uma faceta, mas deixei o paciente alertado que pode falhar nessa região, né? Manchamento mais fácil, enfim. Então a viabilidade de esmalte, se o dente é vivo ou não, é muito importante. Pode me interromper aí, tá, Fábio? Se eu tô Sim, falando uma sim, se besteira tiver aqui. dúvidas também, eu vou perguntando, tá? Tá, e aqui é muito importante entender se tem restaurações pré-existentes no seu dente ou se tem dentina. Toda vez que tiver uma restauração pré-existente, ela deve ser englobada no preparo. Dá uma olhada nesse 12 aqui. Então, o 12 está preparado aqui na distal faceta clássica. Lembra que o ponto de contato é vestibular, desculpa, o término do preparo é vestibular o ponto de contato. No entanto, na mesial aqui ele tinha uma classe 3. Eu troquei a classe 3, substituí, e estendi o preparo até o limite palato-proximal para que as margens sejam em esmalte. As margens sendo em esmalte, vou garantir selamento marginal a longo prazo. Então, quando há a presença de restaurações e também dentina, é importante que elas estejam englobadas no preparo. E não só eu que estou dizendo, né? Todos os estudos aqui apontam a taxa de falha e não de sucesso, a presença de dentina e resina composta nas margens dos preparos. Então, quando se tem as restaurações
pré-existentes, é muito importante removê-las e englobá-las no preparo, estender, fazer uma faceta estendida. O professor Edelhoff publicou em 2019 um artigo muito interessante na British Dental Journal sobre a rotulação desse tipo de preparo. Então ele dividiu em short wrap, medium wrap e long wrap, né? Envelopamento médio, longo e curto, né? Então o curto seria as facetas tradicionais ou as lentes de contato. O curto seria as lentes de contato, facetas não invasivas. O médio facetas tradicionais e o longo as facetas estendidas. Então, quando eu vi esse artigo, eu estava indo dar uma aula lá em 2019, lá na universidade. Foi assim, uma corroboração ao que eu já tenho estudado há alguns anos, né? Porque é importante a gente diferenciar os tipos de preparos, tá? Então aqui nesse slide eu pergunto, né, os preparos para facetas em dentina podem hoje ser justificados para faceta? Para coroa tudo bem, mas para faceta tem estudos mostrando que não. Então, se você tem mais dentina do que esmalte no preparo, não vai fazer faceta, vai fazer coroa, tá? Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Essa questão de não ter resina nas margens, aí a importância de ter alguma lupa ou algum sistema de magnificação, tu acha essencial ou não? Quando eu estou fazendo preparos, eu trabalho sempre com lupa. Com a lupa, eu tenho uma Zeiss 2,5, que não é muito, mas 2,5. uma profundidade de campo grande, né, uma lente grande assim. Eu vejo tudo com foco e é fundamental, fundamental. A dentina, obviamente, você tem alguns artifícios para a gente descobrir se está em dentina ou não, mas a lupa, ela melhora muito. Dá muito conforto também, né? Além de a gente trabalhar de maneira mais ergonômica. Mas mesmo assim, eu vou te dizer, meu pescoço dói todo dia. Eu saio daqui, meu corpo não foi desenhado para trabalhar tanto, né? Ô, Leandro mandando um abraço aí pra ti. Leandro Hilgert. Esse é fera. Meu amigo lá Hoje da de manhã ele deu uma aula grande maravilhosa pesquisador. pelo DMG. Eu assisti a Sério? aula dele, O uma Leandro parte. Muito Leandro é legal. espetacular. O Leandro, quando eu entrei no mestrado em 2006, ele já estava no doutorado, ou Exato. terminando o mestrado. E eu Ele apresentei... estava na minha turma, 2006, a gente começou junto o doutorado. Ah, sim. E ele tinha uma pesquisa, e eu era um guri, não sabia nada de pesquisa, né? A gente tinha acabado de chegar, e a gente foi como é que chama aquele congresso lá em Águas de Lindóia, lá em São Paulo, SBPQO. SBPQO. E foi a primeira vez que eu fui, e eu fui apresentar um trabalho que ele fez, que era uma parte da dissertação de mestrado. E ali eu vi a qualidade do Leandro, que é assim, de mim, sou Sacanagem, mais velho. Leandro. Sacanagem, Leandro Hilgert. Aham. Não, aí eu lembro que eu li o trabalho dele e eu pensava, meu Deus, quando é que eu vou escrever assim? E eu tomei um desafio próprio para trabalhar para escrever como ele escreveu a dissertação dele. Então, o Leandro para mim é um exemplo assim de profissionalismo. Trabalhei com ele na UNB, depois que eu terminei o doutorado, eu fui para a Universidade de Brasília, passei no concurso, trabalhei 2 anos lá e foi um grande aprendizado. E aí acabei voltando aqui para o Passo Sul. das tuas palavras a mim. Ele é realmente fenomenal. Como pesquisador, e escreve muito bem também. É assim. Muito bom. O Bartieri falava assim, ele lê, é por isso. E ele tá sempre com o livrinho na mão. Vamos lá. O que mais que tu falaria para a gente em relação a esses critérios? Uma coisa que eu sempre vejo que tu usa também, tu gosta de usar, são as pastas adstringentes, Sim, como meio de auxiliar a visualização dos termos do preparo e afastar os tecidos para moldar ou escanear. sim. E eu acho muito interessante que eu já vi algumas pessoas falando, isso aqui não funciona, mas o sujeito usa uma vez só, 2 vezes, e já acha que tem direito de dar opinião sobre um determinado material. Eu acho isso muito engraçado, sabe? E tem uma Desculpa falar isso frase... de uma maneira tão irreverente contigo, mas eu sei que tu também é sincero, embora tu Aham. seja muito educado. Aliás, tu é uma das pessoas que é sincero, mas é mais educado que
um dos sinceros, mais educados que eu conheço é você. Tem que Então, falar, né? oi? Tem que falar a verdade, né? Mesmo que doa um Sim. pouquinho. Você usa algum segredo? O que que você diria? Bom, essa pasta de cinzenta da 3M, eu vou até mostrar rapidamente aqui uma foto do meu Instagram Sim, mesmo, né? Nada demais. sim, sim. Ela tem essa pontinha aqui, que tem essa marcação. Essa marcação é o limite que você deve inserir no suco gengival, mas ela nunca vai chegar aqui, ela é muito longa, só em caso de bolsa bem profunda. Daí Sim. ela tem um papel mais hemostático do que de afastamento. Eu acho ela fantástica, fantástica. Quando a gente aplica e deixa 2 minutos, que é o tempo certo dela, lava e seca, o campo está seco, parece um manequim. E a gente consegue ver bem. E aí eu aplico o fio retrator, eu não uso só ela. Para não mentir, alguns casos de lentes de contato sem desgaste, facetas não invasivas, eu uso só elas, para que a margem não mude tanto, para que o ceramista tenha um controle da margem, já que a abordagem vai ser aditiva, né? Então, nas lentes de contato sem desgaste, eu não tenho preparo na cervical. Então, ela, entre aspas, pousa no dente e faz o perfil de emergência, deve ser mais ou menos 15 graus ali, mas por adição, né? Então, a margem do preparo não deve ser tão afastada. Mas voltando aqui para a pasta, eu acho ela fantástica. Eu estou com uns estudos com a 3M para dar uns cursos para ela e tenho aprendido bastante. E clinicamente é a mão na roda. Eu uso muito para controle hemostático, não só para afastamento, né? Então, quem é clínico sabe que muitas vezes a gengiva sangra, mesmo com todo cuidado. A ponta vai, toca ali, e eu tenho que moldar, né? O, a conclusão que eu chego é que quem fala que ela não funciona é porque não sabe esperar 2 minutos. Ou espera, ou deixa mais. Eu lembro que eu deixava 4 minutos, não sei porquê. Lembra o professor Silvio que falava assim, o dentista não lê a bula? E aí ele falou assim que os fabricantes tratam os dentistas como idiotas porque fazem desenhos para que a gente possa acompanhar. E eu não li a bula quando eu comecei a usar, que eu ganhei para testar, na verdade, nem conhecia, uns anos atrás, e deixei 4 minutos. 4 minutos porque é o tempo que deve se deixar um fio retrator mecânico normal. Eu deixei 4 minutos. Aí ela causa um pouquinho de sangramento. 2 minutos é o sweet spot. Ah, legal, legal. Em relação à seleção de materiais, você resolve os seus casos. Eu vi um dia desse uma opinião muito interessante do, do Morita, Hum, numa live, eu, ele e o Leandro Gamboge. Ele diz o seguinte: é claro que você acaba adotando um sistema cerâmico como laboratorista, como técnico, e acaba mergulhando nele, se aperfeiçoando e aprendendo a maquiar e estratificar nele. Na visão do laboratório, acaba sendo aquele sistema que seja o mais versátil possível hum. e com quem ele se acostuma a trabalhar, tá? Na tua visão como clínico, tu usa só um sistema cerâmico, ele atende todos os casos, ou você eventualmente opta por um material diferente? Ou como é que é isso para ti? Idealmente, né? Eu lembro que a gente estava no doutorado, então eu recebia bolsa, tu também. Então a gente era pago pelo governo para produzir. Então nessa época, eu lembro que eu escolhia muito bem os materiais cerâmicos, porque eu tinha toda a liberdade, todo o tempo para fazer o caso clínico que eu quisesse, sempre visando publicação. Na realidade clínica e na realidade de mercado, porque você tem que estar associado a um laboratório, você tem que encontrar um meio termo nisso aí. Então, obviamente que 90% dos dentistas, não é um dado preciso, mas é o que eu imagino, no mundo inteiro seja refém do IMAX. Embora o IMAX de silicato de lítio não seja tão estético, né? Ele, por causa de silicato, ele fica cinza, né? Tu que me ensinou isso. Principalmente restauração muito espessa, né? É, isso.
Mas é o sistema cerâmico mais utilizado no mundo e o mais versátil, no meu ponto de vista. Eu, com a experiência que eu sou consultor de um laboratório chamado Zite Dental Lab aqui em Balneário, e a experiência que eu tenho com eles é de usinagem de IMEX muito finos, né? Então é possível trabalhar bem com IMEX pela versatilidade. No entanto, se você quiser atingir uma estética otimizada, o, o sistema cerâmico mais adequado, no meu ponto de vista hoje, sobre dente, sobre esmalte, sem carga oclusal muito pesada, é o IPS Empress, que é cerâmica feldspática reforçada por 55% de cristais de leucita. O Empress, a leucita, né, ele é um cristalzinho, ele tem um tamanho aproximado do prisma de esmalte. Então, a cerâmica que tem esse cristal, né, de leucita, sendo do mesmo tamanho aproximado do prisma de esmalte, ele interage com a luz, o material interage com a luz de maneira mais similar ao dente do que outros sistemas, né? Isso é bem importante de Que é o enfatizar. Emprescad Multi, né, nos blocos, né? Isso, isso. O professor Paulo Cano usou muito na técnica skin dele, usa bastante. Ele é um dos defensores e realmente fica muito mais bonito. Mas para usinagem não é tão confiável, porque ele é mais friável que o IMEX. Então as margens às vezes ficam irregulares. E aí eu acabo fazendo IMEX com a estratégia de trabalhar com a cerâmica de baixa translucidez, mas que devolva bastante a luz, evitando o acinzentamento e também evitando transparecer o substrato. Então eu utilizei muito cerâmicas HT de alta translucidez para a reconstrução do sorriso, e muitas vezes era possível a gente ver de perto, principalmente na luz do consultório, a margem incisal do preparo, porque é muito translúcida e ainda fica um pouquinho cinza. E aí eu lembro que alguns pacientes meus falaram, Júnior, tá lindo, mas às vezes parece estar azul, parece estar cinza. Eu sei que é por causa do silicato, né? Então hoje eu trabalho bastante com silicato, 99% dos meus casos é com IMEX, mas eu estou trabalhando mais com pastilha, com blocos, ou pastilha se for injetado depois da usinagem cera, LT, né, blocos LT, que devolvem mais a luz. E, obviamente, aí vem um componente humano do laboratório. Nesse laboratório Nasart tem uma equipe fantástica que trabalha bem com esse sistema. Então, uniu a habilidade, o comodismo de já saberem trabalhar com esse material, com a necessidade clínica. Então, idealmente, o Empress é melhor que o IMEX para casos estéticos. Mas a gente tem que ver se o laboratório consegue fazer bem. Porque o IMEX é mais. O É Empress que é mais eu freado. perguntei isso para ti, justamente porque eu sei que tu usa bastante Max, né? Mas porque eu vejo muito caso por aí que eu fico questionando até que ponto o LT estava mais adequado ou o MT, por exemplo, Uhum. né? O MT, E o MT é dá a uma boa impressão solução. que acaba matando um pouco a vitalidade da restauração com LT em algumas situações, né? Em Depende algumas bastante situações. também do ponto de cristalização. A gente fez algumas variações ali nas artes de cristalização. Quando o tempo é um pouquinho aumentado, a gente consegue uma translucidez maior. Então o LT ele começa a virar quase um MT. Então, e também depende disso. Muitas vezes eu quero. Vou até mostrar um caso aqui que eu trabalhei com LT porque Legal. precisava. É no Insta, né? A maioria dos meus casos estão no Instagram hoje porque sem tempo de montar a aula. Qual que é o teu Instagram para o pessoal saber? É dr.juniorsilva. É Junior sem R. É Junior Silva. Junior Silva. dr.junior Silva. Isso. Deixa eu mostrar aqui. Então esse caso aqui é de uma lente de contato, uma faceta tradicional, desculpa, IMEX de silicato de lítio LT. Obviamente que a textura é altamente natural porque existe uma forma, né, de se aplicar no software Exocad uma textura de dentes naturais a partir de uma biblioteca de banco de dados. Então essa textura
ela tem muito mais da natureza de Deus do que do homem, né? É possível a gente Sim. fazer essa transposição anatômica hoje. Então é um caso que é esse aqui, ó, que, que era bem escurecido, aqui, caso bem escurecido, os dentes com desgaste dental. Ela nessa época ela estava finalizando a ortodontia. Eu fiz esse caso clínico com o meu amigo Dr. Gustavo Zanardi, que fez a parte ortodôntica. Depois eu reabilitei. E então é possível mesmo em casos de dentes escurecidos, assim, de ter uma devolução da luz interessante, tá? E esse aqui é um caso que o LT caiu muito bem. Esse aqui é um paciente americano que eu tenho, que é altamente exigente e altamente disciplinado. Tanto é que ele fez a primeira fase de tratamento com Invisalign com o Dr. Gustavo de maneira muito comprometida. 22 a 24, a 23 horas de uso diário, que era a média dele. E conseguiu um tratamento fantástico prévio. Então aqui é a condição pré. Ele tinha os dentes muito acinzentados, muito. Ele clareou por muito tempo, mesmo assim não chegou na cor. E aí eu tive que trabalhar com IMEX LT, com tempo de cristalização que não deixe translúcido. E aí eu consegui mascarar o fundo escuro. Então a seleção de material Aí o depende de vários equilíbrio de fatores. espessura de preparo, volume de final da restauração, tudo isso, né? Se você tem um preparo, que nesse caso eu tive que preparar, né, para facetas estendidas, mesmo com espaço. Se tem um preparo que ele é heterogêneo, muitas vezes o dentista tem dó de preparar ele num terço médio, e fica um capu de fusca, né? Fica um dente bojudo no terço médio. Sim. E ali aí o laboratório tem dificuldade, porque no meio fica uma fina espessura de cerâmica, e aí fica mais translúcido, né? Quando mais fino, mais translúcido fica. Então é importante ter essa padronização de preparo. É possível a gente ter isso com guias de orientação de preparo, enfim. E Teu depois a protocolo experiência. fotográfico hoje, como é que é? Poucas É, fotos? poucas fotos é adaptado à minha vida corrida aqui, né? Então, quem é reabilitador oral, como eu, sabe que a gente casa com o paciente, né? Então, é no mínimo 3 meses com uma reabilitação grande. E aí você tem um volume de pacientes que sempre causa um pouco de conflito na agenda, mas sempre se dá um jeito. Então eu não tenho tempo que eu tinha no doutorado, por exemplo, para tirar fotos de diferentes ângulos. Às vezes nem intraoral eu tenho tirado, tenho que voltar a tirar mais, inclusive. Mas meu protocolo fotográfico para os pacientes é da seguinte maneira. Primeiro eu faço as fotos iniciais, monto o plano de tratamento deles baseado nesse estudo e faço fotos do mockup, como aqui, e depois fotos como esse aqui, ó, dos provisórios de alta performance, que está ilustrado nesse caso aqui. Então esse paciente aqui, um amigo meu, super gente boa, ele tinha aqui uma diminuição da distanciamento naso, né, da dimensão vertical, perdas dentais, desgaste dental mecânico, químico, bem destruídos os dentes. Nessa fase que ele está agora, ele está com provisórios de alta performance, PMMA, que são hoje altamente estéticos, né, dá para se ver, com a nova dimensão vertical definida. É possível ver, inclusive, nos olhos dele, que é a diferença da face. E ele está testando isso. Então, nessa fase de provisórios, eu costumo fazer essas fotografias, eu dou essas fotografias para o paciente, para ele se ver, para ele testar, para que quando eu vá fazer as porcelanas, não se tenha surpresa, né? O paciente já sabe o que espera em termos de anatomia, né? Então, daqui só pode melhorar, não pode piorar. Então, eu faço a foto inicial, mockup, foto do provisório de alta performance, que eu estou usando bastante, e, obviamente, as fotos finais, né? Basicamente isso, não muito.
Claro, eu faço fotos também de análise dentro labial, né? Não só facial, mas intraorais está faltando um pouco. Júnior, como é que tem sido comunicação com o laboratório hoje, com a história de você escanear? Você tem escaneado todos os casos ou a maioria dos casos? De que maneira que o escaneamento te ajudou nessa comunicação? Como é que tem sido isso? O escaneamento, eu comecei a trabalhar com isso 10 anos, 11 anos atrás, né? E antes tinha que se aplicar um pó, né, de dióxido de titânio, eu acho, Exatamente. para ter uma refletividade, enfim, esqueci o termo técnico. Bom, e na época eu achava, mas isso aqui é muito complicado. Eu fiz alguns casos lá com o professor Daniel Delhoff, com o Ian, usando o pozinho, assim, a gente fez fotos lindas ali do pozinho sendo aplicado, mas demorava-se para se fazer um molde. Eu trabalhei com o primeiro Aitero lá, 11 anos atrás, então era demoradíssimo e parecia a caneta ali na ponta parecia uma metralhadora, assim, ela é enorme. Então eu não botava muita fé na odontologia digital daquela maneira, né? Aí mandava-se imprimir os modelos não eram precisos. Então era preciso na boca, mas no modelo não. Então tinha várias falhas, né? Gaps. Hoje em dia o escaneamento ele é muito preciso. Eu comprei um sistema da Sirona, né? O Sarek AC, que não é o mais novo, né? Hoje é o Prime Scan, que é o mais novo. O teu é Esse Omnicam, né? é o Omnicam, mas o mais novo é 70 mil a mais, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Sim. Sarek AC. E eu uso o scanner para aumentar minha produtividade. Ou seja, eu capto as imagens, faço modo digital, pela internet já vai direto para o laboratório. Coincidentemente, o laboratório tem máquinas da Sirona que já recebem esse arquivo sem eu ter que exportar, mandar para e-mail, já manda direto via Sirona Connect. E vou para o próximo paciente. Eu não delimito margens, não desenho restauração, eu não uso o modo restaurador do scanner, para que seja rápido. E aí é muito rápido. Para fazer um molde de onlay eu gasto, sei lá, 2, 3 minutos. Tudo, né? E o paciente adora. Então, o scanner facilitou demais, demais. E eu mando para o laboratório porque as margens, quem define é o preparo, né? Eu delimitar a margem ali no software não faz diferença. Eu tenho que fazer uma margem visível, né? Então, nem isso eu faço. Para eu ganhar tempo, né? Então, eu trabalho pacientes de de 1 hora, alguns meia hora, e é corrido, né? Então, a gente tem que ter produtividade, né? Amanhã, por exemplo, eu recebi um paciente que os dentes, eu fiz preparo dos dentes anteriores aqui, e o preparo não foi suficiente. Eu avaliei no software, avaliei clinicamente, achei que era suficiente, porque eu não gosto de preparar, né, de remover tecido dental sadio. Mas lá no laboratório eles negaram, falando, não tem espaço. Vou ter que repreparar. Então, quando tem que acontecer, fazer isso, para mim é um parto, porque tem que chamar o paciente vem aqui achando que vai colar as porcelanas, tem que repreparar, é complicado. Então, a gente tem que otimizar nosso tempo aqui e o scanner faz isso. De certa forma, tendo os provisórios, fazendo provisórios, seja mockup ou provisório, tu já tem uma certa ideia e evita essa situação, né? O objetivo é ter previsibilidade, né? Então, os provisórios é uma usinagem do seu tratamento proposto. Eu já faço preparos primeiro na forma básica já para isso. Mas em PMMA, polimetilmento acrilato. Se aprovado pelo paciente, que é o caso desse aqui, que é o caso desse paciente que já está aprovado, agora é só... No caso dele, eu vou ter que moldar novamente, vou ter que tirar os provisórios, moldar novamente, porque eu fiz um pré-preparo, mas quando eu faço preparo já tradicional e pronto,
aí é só mandar o laboratório, ao invés de usinar em PMMA, usinar em silicato. Tu comentou uma coisa no início da nossa live de hoje sobre o gap que havia das tecnologias para chegar no Brasil. A impressão que eu tenho hoje é que esse gap diminuiu demais. Demais. Tu concorda comigo? Ou discorda abertamente? Como é que tu tens visto isso? Eu acho que tem alguns problemas ainda, né? Por exemplo, em 2011 eu fui no IDS, né, International Dental Show, que é o maior congresso de produtos odontológicos do mundo, né? Fica em Colônia, na Alemanha, né? Em Colônia. É. Então eu estava lá e eu fui. Lá em 2011 foram lançados 11 scanners intraorais lá. Israelense, russo, um monte. Isso há 11 anos atrás. E aqui no Brasil dá para contar na mão que os sistemas disponíveis aqui. Então a democratização ela existe na Europa, talvez nos Estados Unidos, mas aqui eu acho que ainda é monopolizado por algumas grandes marcas. Embora aos É, poucos está se abrindo. o sentido aí é que a gente tem uma outra coisa aí, que são as questões, barreiras regulatórias, né? Questão de registro, É, por exemplo, um scanner, especialmente quando ele é sem fio, por exemplo, qualquer dispositivo sem fio usado para a saúde, além de registro na Anvisa, tem que ter registro na Anatel, sabias disso? não, Na não. Anatel. Tá. Então, cara, isso aumenta demais os custos e o processo fica muito longo. Isso é uma questão que tem que ser levada em consideração, dependendo do dispositivo. É, o Brasil tem essas dificuldades, né? Sim, Mas, obviamente, hoje é muito mais fácil o dentista estar inserido no fluxo digital, né? Os scanners estão um pouco mais baratos. Não são baratos, mas estão um pouco mais baratos. Mas há uma democratização boa já. Mas nada comparado com o que tem na Europa. sim. Fala um pouquinho mais sobre a tua mentoria, o teu curso que tu dá aí. É até quantos alunos por turma? O que que tu ensina? O que que tu aborda? A mentoria, ela... Peraí. Peraí que eu vou colocar aqui. A mentoria, ela aborda esse tema, o dilema do preparo, né? Quando e como preparar os dentes. Então, tem primeira parte, que é amanhã, 4 horas de aula teórica, bem científica, bem embasada, com os casos clínicos, mostrando quais são as estratégias corretas para cada situação clínica. E depois tem a parte prática, que o aluno trabalha em manequim, simulando preparos para coroa, preparos para faceta estendida, faceta tradicional e lente de contato no mesmo sorriso. Porque é o dia a dia clínico. Nem todos os Vida dentes estão real. destruídos, é a vida real. Então eu simulei essa situação e eles têm que reproduzir, obviamente guiados como a gente fazia lá na UFSC. Eu fiz a aula prática, mostro o passo antes, e eles repetem, para não encher de manias pessoais ali o preparo sem seguir corretamente a técnica. E aí isso vai até a noite. E no passado, na primeira edição do curso, que eu dei para 12 pessoas, eu o sábado também, o dia inteiro, foi de preparos. Hoje, como eu faço aqui no Riviera, que é o prédio onde eu tenho a clínica, eu consigo fazer para 4, 6 alunos, porque aí eu faço uma demonstração clínica aqui, e aí eles podem vir e acompanhar, que é mais interessante para eles. Legal. E aí, maiores informações no teu próprio WhatsApp, né? Aliás, Instagram, né? Pode entrar em Pode contato mandar um contigo por direct aí. no Instagram, tem o meu site também, que tem como Qual que é contratar o teu ali, site? www.drjuniosilva.com.br. Júnior sem R, né? Bom, a gente está chegando no final da nossa live, infelizmente. Passou rápido. É muito, muito bom conversar contigo, Júnior, sempre. E gostei dos toques aí, das informações que você compartilhou. Lembrando, pessoal, que uma vez por mês, o Dr. Júnior Silva vai estar aqui
na coluna ou no programa chamado Pense Digital, onde ele vai convidar professores, clínicos, pesquisadores, pessoas de diferentes perfis, mas sempre de grande experiência, para compartilhar coisas científicas, porém com aplicação clínica. Não é uma ciência longe da realidade clínica, gente. É, Você vê que ele fala informação científica aqui, mas compartilha e mostra a aplicação clínica. Isso que é o importante. Muitos de nós não precisamos nos tornar pesquisadores, mas valorizar e buscar quem pesquisa e principalmente faz pesquisa clínica ou pesquisa que mostra a aplicação clínica. Isso é o mais importante que tem e a gente não pode fugir disso. O é, dentista brasileiro talvez não saiba, a maioria não sabe, mas nos Estados Unidos, para você continuar com a sua licença para ser dentista, você tem que fazer periodicamente cursos de atualização que te dão pontos. E quando você vai pegar a renovação da tua licença, que é periódica, você tem que apresentar um número X de pontos de cursos que você assistiu. Aqui no Brasil nós não temos. deveria. Mas quem não faz e não tem esse hábito de fazê-lo, deveria fazê-lo. Porque muito mais do que a renovação da licença, é a questão da consciência e da aprovação pelos próprios pacientes, né? É, Você porque se atualiza, automaticamente entrega algo de maior nível, né? E com que é, certeza a resposta vem pelos próprios pacientes. é muito importante o dentista ter confiança no conhecimento e uma prática clínica já experientes, né? Mas o que eu acho que o que realmente garante o sucesso é o paciente entender que você está fazendo o melhor para ele. E aí é nossa responsabilidade guiar o paciente. Nós somos os líderes do tratamento, né? Então, muitas vezes o desejo do paciente não encontra a possibilidade, né? Então, nós não podemos ficar reféns do paciente, embora ele seja o nosso patrão. Mas ele é o nosso patrão, mas ele tem que seguir o que a gente fala, porque não é à toa que a gente está aqui, né? E isso é bem importante para os dentistas que estão começando aí, não sei se tem alguém aí que está começando, que é invista em si mesmo, que os frutos vêm. Invista em tecnologia sem conhecimento, é a mesma coisa de botar um Ferrari na mão de um motorista inexperiente, ou botar a Ferrari na mão do Schumacher. Então não adianta nada da tecnologia. A tecnologia é um veículo, né? E o dentista tem que estar preparado para usar bem esse veículo. E esse preparo ele não vem da odontologia digital, ele vem da odontologia tradicional. Manejo de tecidos moles, princípios de preparo, princípios biológicos para trabalhar no paciente, princípios estéticos, como reproduzir esses princípios estéticos rígidos ou dinâmicos na sua reabilitação. Então, esse conhecimento tem em livro, Seleção de tem materiais, né, Júlio? seleção de material, claro. Se você quer doutor em pós-doutorado em materiais dentários, sabe muito bem que é fundamental ter esse conhecimento. Infelizmente, a maioria dos dentistas tem o conhecimento, mas deveria ir atrás. E deveria se ter cursos mais diversos, né? Hoje tem muito curso só de estética, né? Deveria ter cursos mais específicos, né? Só de escolha de material. Tem alguns, mas deveria ter mais. Show. Essa live vai ficar gravada no IGTV e também depois vai ficar disponível no nosso canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, para quem quiser assistir. Depois eu também te passo o link, tá, doutor Júnior? Tá bom. Para você também ter acesso, tá ok? Tá, obrigado. E aí a gente depois vai veicular a data aí do próximo mês, mas mensalmente o doutor Júnior Silva vai estar aí com a coluna Pense Digital, aqui junto à Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Isso, até o nosso próximo encontro aí. Na sociedade bem interessante, né? Com nomes muito pesados como o teu, como o professor Paulo Cano. E para mim foi uma honra o professor Paulo Cano ter me convidado. E o engraçado do convite do Dr. Paulo Cano é que foi uma coisa assim, sem eu combinar com ele, eu tinha o teu nome numa lista, Ah, eu sim. pensei assim, vou convidar o Júnior Silva, vou fazer uma coluna bem clínica e tal,
E daí, de repente, ele me abordou, eu falei com o Júnior Silva. Júnior? Com o Júnior. Que Júnior? Júnior Silva? É, aí de Santa Catarina. Meu Deus, que maravilha e tal. E eu fiquei super feliz de poder conversar contigo e confirmar essa participação, essa O presença, tá? professor Paulo Cano, ele é espetacular, ele é um ser humano fantástico, né? Ele me ligou à noite, no sábado, a gente combinou, né? Eu botei minha filha para dormir, e aí a gente ficou quase uma hora, não, uma meia hora no telefone conversando. Eu achava meio surreal isso, meu Deus do céu, o Paulo Cano tá me ligando, né? Eu que tinha que ligar para ele, implorar. É porque ele é esse ser humano, assim, né? Ele não se veste de arrogância, embora ele seja talvez o dentista e o ceramista um dos mais experientes do mundo, né? E ele é fantástico. Eu queria aproveitar e agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital novamente, Júnior Silva, pela tua Obrigado. presença, pelo teu tempo. Eu sei que tu teve um dia cansativo, mas está aqui de coração aberto, né? Sim, sim. E de cabeça aberta, dividindo teu conhecimento aqui com o público. Agradecer ao Dr. Paulo Cano por essa oportunidade. Ele foi o idealizador desse trabalho. Ele me deu a oportunidade aqui de ser o coordenador científico agora da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Boas mãos. E agradecer ao Dr. Carlos Franci também, que é o diretor científico da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. E lembrar vocês de novo, então, mês que vem, Dr. Júnior Silva de volta com o Pense Digital. Isso Obrigado, aí. Júnior Silva. Até a próxima. Valeu, meu Boa querido. noite. Um abraço, Boa boa noite a noite. Boa noite a todos. todos aí. Tchau, tchau.